Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 18 de março de 2022. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 21, versículo do 33 ao 43, versículo 45 a 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá os frutos. Os sumos sacerdotes fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós refletiremos a passagem, a parábola dos vinhateiros. E é interessante de nós vermos, porque a parábola do vinhateiro é o resumo da história do povo de Deus, do povo eleito, do povo da aliança, de Abraão, Moisés, Jacó. Essa é o povo de Jacó, Israel, é a história do povo. E conta verdadeiramente, com essa parábola, Jesus conta a história do povo de Israel. O povo de Israel é o povo eleito, é os vinhateiros. Precisamos conhecer os personagens dessa parábola de Jesus. Aqui, o dono da vinha é Deus Pai Todo-Poderoso. Os vinhateiros é o povo eleito, o povo de Israel. E nós vemos aqui que o Deus constrói essa vinha, planta a vinha, pôs a cerca, pôs um lagar para esmagar as uvas, construiu a torre de guarda e viajou. E o que é que o patrão, o dono da vinha, esperava? Que aqueles vinhateiros, o qual foi arrendada a vinha, produzisse os frutos necessários, produzisse os vinhos que a vinha produzisse, né? E o que é que o dono da vinha faz? Manda os seus empregados, manda seus funcionários receber os frutos da vinha, prestar contas com aquilo que a vinha produziu. E o que eles fazem? Bateram e mataram aqueles emissários do dono da vinha. Esses emissários são os profetas que Deus enviou, e assim, por isso que Jesus falou: vós sois aqueles que mataram os profetas, tens o sangue dos profetas nas mãos. Porque os profetas foram os enviados de Deus
para anunciar a boa nova, para colher a fidelidade, para chamar ao todo tempo o povo de Israel à fidelidade da aliança com Deus. E aí, quando não recebem os frutos, Deus manda o dono da vinha, manda mais número de profetas, e eles fazem a mesma coisa. E aí, o dono da vinha manda o seu filho, porque a eles iam respeitar. O Filho de Deus, o Filho do dono da vinha, é Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou, o Filho de Deus. E o que eles fazem? Fazem o que fizeram os fariseus, os sumos sacerdotes. Quiseram tomar conta da herança, porque Jesus veio falar aquilo que Simeão, na apresentação de Jesus, disse que Jesus seria sinal de reerguimento e de queda para muitos em Israel, sinal de contradição, porque Jesus chamava o povo de Israel, principalmente os seus líderes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, para que se convertessem, para que voltasse a aliança. Por isso que Jesus diz que ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando matam Jesus, na parábola, quando mata o filho do dono da vinha, Jesus vai perguntar: o que? Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E aí os próprios sumos sacerdotes vão dizer: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que entregarão os frutos no tempo certo. E aí é o que Jesus disse. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular da igreja que foi rejeitada pelo povo da aliança. E verdadeiramente Jesus vai dizer: por isso eu vos digo, o reino de Deus será tirado de vós e será entregue a um povo que produzirá frutos. Essa é o sinal da nova e eterna aliança. A aliança agora não é mais pelo sangue, mas a aliança é pela conversão, pelo chamado, pela renúncia do pecado e batizados, renascidos para uma vida nova. Batizados no Espírito se faz parte da filiação divina, a conversão, a mudança de vida. Portanto, meus irmãos, nós somos esse povo da nova aliança e Jesus também espera, Deus espera que nós cuidemos bem da vinha do Senhor, que nós sejamos trabalhadores fiéis, servos fiéis na vinha do reino de Deus e que nós produzamos os frutos necessários para o reino de Deus. Que certeza, se nós agirmos como o povo da antiga aliança, como os vinhateiros que não entregaram o fruto a Deus, mas quiseram tomar a vinha de Deus, acontecerá conosco aquilo que os próprios sumos sacerdotes dizeram: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos. Portanto, meus irmãos, que Deus espera de cada um de nós é que nós produzamos os frutos, para que nós possamos sermos dignos, pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, a vivermos a graça e a glória, vivermos por eternidade no reino que Deus preparou para cada um de nós. O tempo é hoje, é agora. Tempo de quaresma é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Somos esse povo, o novo povo, o povo da nova e eterna aliança, servos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para cada um de